Começar agora, gente. Bom dia a todos. Feliz Páscoa, né, gente? Graças a Deus, porque a gente pode comemorar esse dia precioso e é um lembrete em nossas vidas do cuidado precioso de Deus, né? E a gente vai ter uma palavra agora de oração e eu vou pedir para que o nosso coordenador, o Denilson, faça essa oração. Pode ser, Denilson? Desmutei você já. Tá. Vamos orar. Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Obrigado, meu Deus, por estarmos reunidos aqui, o teu povo, Pai. Ó Deus, pedimos nessa hora, Pai, que venha através do teu Santo Espírito falar aos nossos corações, ó Pai. Enchermos da tua palavra, ó Pai, para que sejamos praticantes dela, Pai. Te louvamos também, Pai, pelo dia de hoje, dia que nós comemoramos, que nós relembramos a ressurreição de Cristo, Pai. Muito obrigado por tão grande amor demonstrado ali na cruz, ó Pai, demonstrado na ressurreição, Pai, que nos dá garantia de vida eterna, Pai. Muito obrigado por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 São 9h28 agora, então vamos lá, gente. Todos estão mutados. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Já está engatilhado aqui? Então, mas antes, deixa eu parar aqui rapidinho, só para eu falar para a Dani, que a Dani está participando da classe pela primeira vez com a gente, e a Dani pode ser que ela não conheça o material que a gente está estudando. E o material é esse aqui, ó. Tá vendo? Verdades Essenciais da Fé Cristã. Essa é a nossa revista. É um material voltado para a teologia sistemática de uma maneira mais simples. O autor é até esse aqui que está na foto, Dr. R.C. Sproul. Não dá para ver muito bem porque a minha câmera é horrível, mas a gente está estudando esse livro e a gente está chegando já esse primeiro caderno, na verdade. E nesse primeiro caderno a gente está quase terminando. Já estamos estudando já estamos na parte que estamos tratando só sobre Cristologia, o estudo sobre Jesus Cristo. E agora eu vou voltar para a nossa tela aqui. Só um minuto, antes daqui, deixa eu dar uma olhada no mosaico. Tá. Share. Pronto. Aqui, né? Esse é o nosso livro, Verdades Essenciais da Fé Cristã, e estamos ainda no primeiro caderno. E, como eu falei, nós estamos já estudando a parte sobre Jesus Cristo. Estamos estudando só as coisas concernentes à pessoa de Jesus Cristo. A gente já viu muita coisa. E as aulas anteriores, quem se interessar pelo material, eu tenho tudo disponível em PDF. Não sei quantos aqui estudaram a aula de hoje, mas eu vou separando sempre os capítulos por PDF, né? Então, os anteriores, se alguém quiser, pode até escrever no chat o e-mail que eu mando para você assim que terminar a aula, tá? Apareceu uma opção aqui. Tá aqui, chat. Agora o Zoom tá com umas opções novas, né? Cadê? Não. Bacana. A partir do segundo caderno temos exemplares físicos, né, Guilherme? Olha lá. Denilson está lembrando a gente que a partir do segundo caderno, né? A gente vai encerrar esse primeiro caderno daqui a algumas 3 ou 4 aulas, se não me engano. E aí, logo depois, quando a gente já estiver usando o caderno 2, e pela graça de Deus, essa quarentena, se ela já estiver terminando, a gente vai poder ter à nossa disposição o livro, né? Cada um vai poder ter, porque a biblioteca da EBD, lá da Catedral, tem bastante material para disponibilizar. Tá? Deixa eu voltar aqui para a nossa tela. Então, a gente está aí nessa parte sobre Jesus Cristo. Então,
Deixa eu pegar aqui. E é isso. A lição de hoje é sobre a glória de Cristo. Deixa eu ajeitar aqui a telinha. Vou afastar ela aqui um pouquinho para eu poder fazer as leituras. A gente vai começar lendo 3 textos bíblicos. Eu vou até dar uma interrompida aqui no compartilhamento da tela, que aí eu já disponibilizo para cada um poder fazer uma leitura, né? Igual como a gente faz na classe física, cada um vai ter a oportunidade de ler. Todo mundo está com Bíblia na mão? Eu vou pedir... Positivo. Vou até desmutar todo mundo para não ter problema. Pronto, está todo mundo desmutado. Eu vou pedir para que a Liliane leia Marcos capítulo 13, versículos 24 a 27. e 27? Isso. Oi, vocês estão na aula e eu entrei assim? Vou ler. A vinda do Filho do Homem. A pessoa ali atrás. Fala que tem outra aula. Tá em outra aula. Posso ler? Pode ler, pode ler. A vinda do Filho do Homem. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então, como vocês podem ver, esse versículo é Jesus falando, né, como vai ser a vinda dele, né, nos fins dos tempos. E o versículo 26 fala que ele vai vir nas nuvens com poder e glória, que é a palavra que a gente vai estar de uma maneira enfatizada nessa classe. Eu vou pedir agora para que o Ricardo, vou liberar aqui o microfone do Ricardo. Ricardo vai ler para a gente Hebreus 1 a 3. Hebreus 1, de 1 a 3, certo? Hebreus 1, de 1 a 3. A revelação de Deus. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Pois é, então nós vemos aqui no versículo 3, ele falando, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. São passagens que nós estamos muito familiarizados, mas sempre nessas nossas leituras deem uma atenção especial na questão da glória. É o enfoque da nossa aula nesse dia. Apocalipse 22, versículos 4 e 5. Quem pode ler? Dani, você pode ler? Deixa eu liberar aqui o teu microfone.
Qual é? Apocalipse? Apocalipse 22, versículo 4 e 5. Sim. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem preceres de luz de dia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então, gente, obrigado por todos vocês que fizeram a leitura. Como vocês puderam ver, a questão da glória, ela é uma questão imanente da natureza divina, de Deus e de Cristo, né? Do Deus Todo-Poderoso, de Cristo, como nós vimos, ele é Deus, né? Ele, Deus, Cristo e Espírito Santo, formam uma trindade. E a glória é um aspecto que é imanente deles. E por essas passagens que a gente acabou de ler, a gente tem talvez uma certa dificuldade de entender essa questão da glória como algo, talvez, muito como uma figura de linguagem, muito como um aspecto que talvez não signifique essa questão do brilho que é imanente de da pessoa de Deus, né? Deixa eu voltar aqui para a nossa tela agora. Eu queria que vocês dessem uma olhada. Estou jogando essa telinha aqui para lá e para cá para poder ver também. Eu vou ficar fazendo isso durante a aula. Mas vocês estão vendo aí essa imagem que eu escolhi para falar sobre a aula de hoje? Ela é uma, Sim. ela é uma imagem conhecida dos relatos bíblicos, né? Quem pode dizer do que se trata esse evento? O que está acontecendo nesse momento aí? Espera aí, deixa eu... A ascensão? Não é necessariamente a ascensão. Dá uma atenção na quantidade de pessoas que tem aí e as pessoas que estão ao lado de Jesus Cristo. Ah, tá, a transfiguração. Exatamente. Transfiguração. Para os profetas. Exatamente. É aquele episódio que a gente conhece, onde estão Pedro, Tiago e João ali do lado de Jesus, e aí acontece a famosa transfiguração. O que acontece com Jesus Cristo? Ele tem o rosto iluminado e as roupas ficam mais resplandecentes, e a gente vai ler o texto, só para esclarecer a escolha dessa imagem. Eu nem sei quem é que fez essa imagem, eu não sei quem foi o artista que fez, mas eu escolhi porque eu achei ela mais próxima do relato bíblico, né? Porque eu estava procurando uma mais famosa, eu procurei até a do Rafael, né, da Renascença, só que estava uma imagem muito esquisita, tinha uma porção de pessoas ali, Jesus estava meio que voando, eu achei diferente essa imagem, mas essa que vocês estão vendo aí na tela, eu achei ela mais próxima do relato bíblico. E aí, vamos dar uma olhada no texto? Eu botei aqui. E ó, Tiago, isso aqui, ó. Botei para a gente ficar aqui na nossa classe. Deixa eu só mudar aqui a telinha de novo para eu poder ler com vocês. A transfiguração, que é o texto que está em Mateus 17, versículos de 1 a 9. Diz assim o texto: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos, Tiago e João, e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-as, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais.
Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Então, é uma passagem muito conhecida, não há muito o que tratar sobre ela especificamente, embora o que eu quero que vocês fiquem bem fazendo a comparação com deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, com essa imagem, né, que eu escolhi. Como vocês podem ver, ela está mais próxima, né, do relato bíblico. Aqui, Jesus no meio, com o rosto iluminado e as vestes resplandecentes, Moisés do lado direito, do esquerdo dele, Elias do lado direito e os discípulos lá embaixo, né? Ali, os três. Provavelmente no momento em que Deus está falando, né? Que aí eles estão com as expressões de espanto. Então, você percebe ali, a partir do versículo 2, e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Então, pessoal, o que está acontecendo nesse momento, né? O que está acontecendo nesse momento em que acontece esse milagre, né? O que está do rosto ser resplandecido, aquilo que a gente não consegue entender, mais ou menos fazer uma conexão com o que está acontecendo com os demais textos, porque, como vocês podem ver no texto, não há uma ligação exatamente sobre o que está acontecendo no evento que aconteceu anterior e o posterior. Foi algo assim, meio que apareceu do nada essa coisa, essa transfiguração. E aí, o Dr. Sproul, né, ele enfatiza que isso que aconteceu é muito semelhante a um outro evento que aconteceu antes, né? Eu desmutei agora todo mundo, para quem quiser falar. Desmutei agora. Que outro evento, e na mente de vocês, acontece algo muito parecido com isso da transfiguração? A pista que eu dou já aparece no texto que a gente acabou de ler. Alguém se lembra de alguma coisa parecida? Me vem à cabeça quando Moisés desce do monte lá com as tábuas. Exatamente. Ele também está com o rosto brilhando. Exatamente. Era isso que eu queria que vocês falassem. Cadê? Vou até voltar aqui para a tela. Deixa eu ver se voltou, né? Agora voltou. Aqui, o texto que fala que fala sobre Moisés é esse aqui, Êxodo 34, versículos 29 a 30. Diz assim o texto: quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então aconteceu uma coisa semelhante aí, né? Obviamente que não foi a mesma coisa, né? Deixa eu colocar aqui uma imagem, mais ou menos representando mais ou menos como é que foi. Outra vez eu tive uma dificuldade para encontrar uma imagem que fosse que demonstrasse esse momento. E aí eu encontrei. Eu acredito que isso seja um filme, Os 10 Mandamentos, né? Que é até uma versão brasileira do filme daquele filme da década de 50. E eu nem assisti o filme, eu só procurei a imagem, mas aí, nesse momento, tá muito parecido com o relato bíblico, né? Moisés está descendo com as tábuas da lei e o rosto dele está brilhando. É uma cena, isso é uma sequência. Depois, se vocês tiverem curiosidade, procurem na internet. Ele está descendo já com o rosto igual um farol. Tá todo mundo vendo o brilho dele e ele ainda não tinha percebido isso, né?
que estava acontecendo? Ele estava em contato direto com Deus. Enquanto Deus falava com ele, O rosto dele isso resplandecia. teve um efeito na pele do seu rosto. Né? Isso teve um efeito na pele do seu rosto. Então, algo parecido, mas não igual. O que o Sproul diz a respeito disso? Né? O que ele fala a respeito do que está acontecendo na questão da transfiguração, falando primeiramente, né? A transfiguração, ela trata de um momento único, porque, como nós bem sabemos, Jesus é o próprio Deus. E é exatamente isso que está acontecendo nesse momento. Ele está rompendo a transfiguração, ele está rompendo a barreira que existe no limiar entre o humano e o divino. E aí, notoriamente, todos estão percebendo que ali existe a presença de Deus. E isso se faz não só pela questão do brilho, né? Deixa eu voltar aqui para a tela da imagem, só para vocês terem uma... Deixa eu ver se volta também, né? Quero que volte, não vai voltar. Não somente o brilho, mas a presença dessas figuras históricas para o povo de Israel. Moisés, ali, segurando as tábuas da lei, vocês conseguem ver na imagem? Deixa eu afastar para mim aqui. E Elias do lado direito. O que significa isso que está acontecendo? Olha só, temos aqui 3 personagens principais do povo de Israel. Moisés, até hoje, para o israelita, para o judeu, melhor dizendo, não existe pessoa maior do que Moisés. E ele está ali representado, né, com a tábua da lei. E do lado dele tem a figura de Elias, que, dentre o conjunto todo de profetas que existiram no Antigo Testamento, Elias é aquela figura que é um profeta diferenciado. Ele é um profeta que não é semelhante aos outros, no que diz... sempre quando a gente lembra de profeta, a gente lembra do caráter da pregação do profeta, que é denunciar os males dos comportamentos do povo de Deus e às vezes, também fazer algumas previsões sobre o que vão acontecer. A gente vê muito isso em Isaías, né? Isaías, Jeremias, onde eles fazem a projeção. A própria vinda do Cristo é profetizada pelo profeta Isaías. Mas o caso de Elias, o caso é um pouco diferente, porque em Elias você vai ver um personagem no Antigo Testamento, lá na época do rei Acabe, né? Que ele enfrenta os profetas de Baal, ele faz aquela oração e o fogo desce do céu. Então, você tem na figura de Elias, o próprio Elias ele não teve uma morte convencional, como quando a gente pensa. Nem Moisés pôde usufruir de uma transladação, como foi o caso. Aí, Tiaguinho, foi jogado Fernandes, hein? Então, você percebe que aqui há um momento histórico. Essas 2 figuras, Moisés e Elias, eles estão contemplando o Cristo, que é, de fato, a pessoa mais importante nessa cena, que é a pessoa mais importante do mundo, né? A pessoa mais importante para que nós devemos considerar, atribuir a ele a maior importância. Então, o evento da transfiguração, no evento da transfiguração, a glória foi feita para demonstrar isso, para refletir, para identificar o Cristo como, de fato, sendo o próprio Deus, né? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? É só a questão do Elias. O Elias, ele era um profeta guerreiro também, né? Ele lutava, ele ia para a batalha, né? E ele foi o único profeta, né, que não conheceu a morte, ele foi arrebatado.
Exatamente, exatamente. E só ficou a capa dele que ficou pro próximo profeta, né? Ele não morreu. Ele foi arrebatado, assim como Enoque. Exatamente, eu lembrei disso mesmo. Pois São é. dois exemplos na Bíblia que são, assim, sonho de consumo do cristão, né? Não morrer, ir direto. Não, é que eu sempre penso, Elias e Enoque, da presença de Deus direto. Poxa. Exatamente. E naquele evento ali da imagem, é interessante, né, que tem a conexão, né, da lei, né, dos profetas, Jesus, né, uma conexão lá do início do Antigo Testamento até a consumação, né, do plano da salvação ali. E aquelas duas figuras que aparecem são figuras que foram extraordinárias do ponto de vista, pode-se dizer, físico e metafísico, né, de acordo com o que a gente está falando, né, da glória de Deus, né? Porque o Moisés, igual a gente falou, passou por isso da transfiguração, né? Elias teve essa experiência de ser transladado. Então, são duas figuras assim bem marcantes desse ponto de vista, né, que a gente está falando, né, de uma glória grandiosa. São duas figuras bem centrais, né, na palavra de Deus. É bem interessante aquele. Não é algo aleatório, né? Se a gente fosse perguntar por quê? Por que ele? Tantos outros personagens, por que esses dois, né? É isso aí, meu irmão. Foi ótimo você ter falado isso, que eu ia tocar nesse ponto. Exatamente, a lei e os profetas sendo representados, olhando para Cristo, né? Eu gostei muito dessa imagem porque ela de fato, ela transmite isso. Nós estamos com o privilégio de estarmos com um pastor aqui presente na nossa classe. Estou vendo ali o reverendo Isaías. Você está me ouvindo, pastor? Acho que ele não está com o microfone habilitado. Mas seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado por estar prestigiando a nossa classe. E fique à vontade para fazer qualquer contribuição aqui, viu? Eu acho que Bom dia, irmãos. Na realidade, não é o pastor, é a Adriana. Ah, tá. Então é isso. Adri, tudo bom? Estou assistindo uma outra aula lá no quarto. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Fique à vontade para participar. Eu só vou passar uma orientação aqui para vocês, porque já apareceu aqui o reloginho dos minutos que estão faltando, né? Então, para todos vocês que estão participando da classe, eu vou encerrar logo mais essa classe, mas a gente vai voltar. Tudo que vocês precisam fazer, depois que ela encerrar, é voltar pelo mesmo link que eu passei para vocês, tá? Só clicar de novo, colocar a senha, se necessário. Às vezes é automático, mas é uma limitação que o Zoom faz para aqueles que têm a conta gratuita, né? Então... assim que acabar é voltar. Eu vou encerrar a sala, aí todo mundo volta de novo. Vai só aquele momento de recuperar. Estou vendo que a Vânia também está participando da classe, né? Estamos em número de 7 agora. Então, só para retomar isso que foi falado pelo Denilson, essa confirmação da pessoa de Cristo como sendo o próprio Deus, ali naquele momento de transfiguração, temos que fazer uma distinção muito clara. Na transfiguração, onde você vê ali o rosto de Cristo sendo iluminado, ela tem uma diferença muito grande para o que aconteceu com Moisés. Percebam, em Moisés, ele estava em contato com Deus, ele estava ali na presença, ele recebe a lei, e, deixa eu voltar aqui, ele recebe a lei, mas ele está apenas refletindo a glória de Deus, né? Como ele estava na presença de Deus, ali a pele dele produzindo aquela luminescência, na verdade era um reflexo da glória do Senhor. Em Cristo é diferente. Em Cristo você percebe que Ele realmente é o que está trazendo o brilho próprio. E essa distinção é muito importante de ser feita para que a gente faça
para nós isso é muito mais claro do que para o judeu, né? O judeu ele provavelmente vê esse texto e vê uma ousadia nas palavras, quer dizer, poxa, está colocando Jesus no mesmo patamar do que Moisés, ou melhor dizendo, num patamar superior, porque vocês percebam pelo relato bíblico que há uma centralidade ali. Aquela imagem é muito boa para refletir isso, porque mostra ali Jesus no meio e Moisés e Elias olhando para ele e eles não tendo o brilho de Cristo. É isso mesmo que está acontecendo. As diferenças, contudo, são significativas. A face de Moisés brilhou com glória refletida. É o que está na página da nossa lição, na página 83. Cristo não refletiu simplesmente o brilho da glória divina, mas sua glória é o resplendor da glória divina. Nesse sentido, sua glória claramente transcende a glória refletida no rosto de Moisés. Então, isso tem que ficar muito claro, porque não foi a mesma coisa, embora os eventos tivessem uma certa semelhança. Will, já voltei aqui. Tem mais alguém, não? Por enquanto, só você. Tá. A esposa do reverendo. Agora. Eu queria só fazer um comentário que não tem nada a ver com isso, né? É um comentário sobre a pintura, né? Sim, que sim. O único denuncia, né? Que é o autor, né? O único que tem aparência europeia na pintura é Jesus, né? Todos os outros têm aparência das pessoas da Palestina. Eu não encontrei o autor da imagem, mas provavelmente tem. As imagens históricas têm essa questão, né? Essa distinção de. Não sei se isso reflete, de repente, algum racismo da parte do autor, mas pode ser também que a limitação na pintura, ou alguma coisa, seja enfatizar também o brilho de Cristo. Não sei, pode ser. Se você encontrar a autoria da imagem, porque, como eu falei, eu não encontrei. Depois você pode complicar. Se você tiver no celular instalado um programa chamado Google, o Google Lens, lá dentro do programa Google, que não é o Google Chrome, né? É só o Google que chama. Tem para celular. Tem lá o Google Lens. Aí tu tira uma foto da imagem e manda pesquisar na internet. Ele pesquisar a imagem. Aí ele vai achar os autores. Isso é legal. Muito bacana. Provavelmente. Vou fazer isso depois. Eu vou fazer. Mas eu fiz uma busca muito... O reverendo Isaías... Agora o reverendo Isaías está aí mesmo na classe. Agora eu estou vendo ele. Estou ao vivo e em cores. Seja bem-vindo à classe, pastor. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Fique à vontade para fazer qualquer posicionamento, tá? Nós estamos tratando sobre a lição 32 da revista do Verdades Essenciais da Fé Cristã. Estamos falando sobre a glória de Cristo, né? Então, gente, voltando aqui, para concluir a nossa classe, tem uma pergunta na lição. Eu acho que ficou faltando só a Vânia voltar, né? Cadê ela? Ela voltou já? Não. Ainda não está aqui, não. Ela estava presente, mas ela não... Acho que ainda não voltou. A dificuldade de uma classe pelo Zoom é essa. Depende da conexão de todo mundo, né? Então, mas vamos lá. A pergunta de número 3 vai ser a maneira como eu vou concluir essa classe. Está na página 84, quem tiver o material. De que maneira podemos refletir a glória de Deus em nossas atitudes do dia a dia? Isso diz tudo, né? Tudo que a gente estudou aqui a respeito, obviamente enfatizando que a transfiguração e o brilho no rosto de Moisés não dizem respeito a isso, mas dão uma imagem para que a gente possa usar como aplicação. E eu vou deixar vocês participarem mais uma vez. Cadê? Deixa eu ver aqui. Participantes. Desmutar todo mundo. Para vocês, de repente, falarem
quem quiser falar, como você entende que a gente pode refletir a glória de Deus, né? Só para enfatizar, a gente não está enfatizando o milagre do brilho, né? A gente está falando do reflexo mesmo, das pessoas verem Deus nas nossas vidas. Como é que vocês entendem isso? Eu creio que há várias maneiras, né? Uma seria o testemunho. Então, pelos atos, né, pelo procedimento, a pessoa mostra que tem Jesus Cristo na vida. Então, eu percebo que, através do testemunho, das boas ações, a pessoa revela que tem Cristo no coração. E revela a glória de Cristo, a glória de Deus. Há muitas outras maneiras. É verdade. Muito obrigado pela resposta, pastor. Alguém mais quer falar alguma coisa? O que o pastor falou, eu estava pensando exatamente isso mesmo. Uhum. É porque é muito importante, né, a gente ter isso em mente, né? Eu me lembro que eu fui criado na igreja e tinha lá uma tia lá, a dona Celi, ela fala muito disso, né? Não, de imitar Cristo em tudo que você for fazer. E é interessante que isso foi muito bom falar com as crianças, que fica grudado na mente, né? Mas, assim, a gente tem que ter isso em ações mesmo, das coisas mais simplórias, a gente ter sempre aquela pergunta, né, de que Cristo faria, né? Será que as minhas atitudes estão sendo assim relacionadas com o que Cristo estivesse no dia de hoje, nesse lugar, né, aqui no Rio de Janeiro hoje, quais seriam as ações dele? Então, esse exercício é muito importante. É claro que a gente não vai ter essa resposta precisa, Jesus faria isso, é por isso que eu estou fazendo isso. Mas, assim, a vontade de querer se aproximar disso é muito importante, porque faz com que a gente busque mais a palavra, seja mais amoroso, seja tolerante, né, com as pessoas, com as situações. Então, é muito importante a gente querer isso, colocar isso no nosso dia a dia. Uhum. Beleza. Obrigado. Mais alguém? Só me vem à cabeça exatamente isso, Will, o testemunho. É através do testemunho que a gente prega, né, que a gente fala sem precisar usar palavras, né? É através do testemunho. Não tem a única forma eficaz, né, que a gente tem de assim, digo a gente, né, nós que somos ovelhas, somos membros de uma igreja, né? Claro que tem também para pregar o evangelho, né, existem, né, os pastores, existem os missionários e tudo, mas para nós que somos ovelhas, acho que o testemunho no trabalho, na faculdade, né, os meninos, no caso, na escola, é só isso que me vem na cabeça, a questão do testemunho, que a gente nunca vai conseguir fazer, né? Assim como nenhum ser humano conseguiu cumprir a lei, né? Só Jesus. O único ser humano que cumpriu a lei foi Jesus. A lei está aí para não ser cumprida, ela nunca seria cumprida por nenhum ser humano. Mas só Jesus cumpriu. Você, Ricardo, chegou no ponto onde eu queria chegar. Realmente, ninguém vai conseguir fazer tudo, né? Ninguém vai conseguir Explicar tudo, né? Obedecer todas as coisas que Jesus ensina, né? Ninguém vai conseguir fazer isso. Então, para concluir a classe, eu queria que a gente tentasse lembrar um pouco da lição anterior, quando a gente estava estudando sobre o batismo de Cristo, onde a gente entendia o batismo não como ato em si, porque nós falamos sobre o batismo no Novo Testamento como um ritual de iniciação à vida cristã, mas não com os elementos em si que trazem transformação, a água, ali o ministro que
que batiza, mas a nossa união em Cristo. A união em Cristo faz toda a diferença. Esse é o ponto de partida para que a gente possa ter uma vida de santidade, né? Lembrando sempre que as nossas ações, por mais que elas sejam um reflexo, em alguma medida, da glória de Cristo, daquilo que Cristo fez na cruz, nunca a gente vai conseguir obedecer tudo. A gente vai ler os evangelhos, vai ver ali uma porção de conduta cristã, alguns ensinamentos mais fáceis, alguns itens mais fáceis, outros muito mais difíceis, porque nós somos pecadores ainda. Mas a nossa conduta, ela tem que partir do pressuposto de que Cristo já fez a obra na cruz. O novo nascimento, ele parte do momento que a gente atribui toda a glória, de fato, a Cristo e não às nossas ações. Nós refletimos a glória de Cristo quando a gente aponta com as nossas ações para a pessoa de Cristo. E não tenta dizer assim, olha, gente, faz isso aqui, ó. Qual são as suas dificuldades? Você tá falhando em respeitar o seu pai, a sua mãe, não sei o quê. Comece a fazer isso, aquilo outro, não. E aí você acaba botando um conjunto de regrinhas que, de fato, está trazendo a glória de Jesus Cristo. Você voltar a um momento como se fosse a época da lei. Não, a gente não pode agir desse jeito. A gente tem que entender que Jesus Cristo é aquele que ilumina as nossas vidas, porque ele fez ele cumpriu a lei como nós não podíamos cumprir. Então, a maneira como nós refletimos a glória de Deus é quando a gente, com as nossas ações, consegue apontar para Cristo, como se ele realmente fosse, de fato, a pessoa mais importante das nossas vidas. Né? Claro, a gente nunca vai fazer isso de uma maneira perfeita. E é assim que eu concluo a aula e deixo o microfone aberto para quem quiser participar. É a graça de Deus em nós, através de Cristo, que nos leva a esse processo de santificação, porque só seremos perfeitos na glorificação, não é? Em Cristo. É verdade. Então, a glória de Cristo será ministrada às nossas vidas na consumação da salvação. Aí nós seremos perfeitos, seremos plenos, não é? Seremos eternos através do Senhor Jesus. Amém. Exatamente. Resumiu tudo, né? Assim, foi a aula, foi bem explicativa, foi bem interessante. Aí o pastor veio e fechou, né? Nada como termos A conclusão é excelente. Privilégio, pastor. Privilégio, que privilégio. Obrigado, pastor. Ô, Will, não esquece de printar, hein? Tirar. O pastor tá aí. Ai, pastor, cobre direito demais, pastor. Todo mundo sorrindo. Vamos lá. A esposa do Denilson também, se quiser participar. Ela está na classe de inglês. Pode tirar foto lá e pode tirar aqui. Vamos lá. Mais uma para garantir. Foi. Valeu. Deixa eu ver se foi direitinho aqui. Depois eu compartilho com vocês. Vou compartilhar lá no grupo. Prazer, meus irmãos. Nós estamos com muita saudade, né? É verdade, pastor. Estabelece uma certa comunhão, mas se Deus quiser, logo, logo voltaremos. Amém. A nos encontrar presencialmente. Com direito a abraço. A comunhão é espiritual, mas falta a comunhão presencial. É verdade. A gente sente falta mesmo, né? Porque a gente está acostumado, né? Com aquele calor humano, chega na igreja, abraça, beija. Então seria uma fase mesmo assim que tinha que estar nesse isolamento que você não ia... Você chega, você quer dar abraço, quer beijar, você não pode. É uma coisa assim que é meio que esquisita pra gente, que é brasileiro. Mas é uma fase, vai passar. Aproxima
gente, né? Tem uma música tocando aí. Quem está cantando? Ana Raquel. Só as crianças. É a Ana. A Ana tá tocando lá na classe das crianças, que o Luiz e o Lucas estão. Deixa eu mutar aqui, peraí. Alguém quer falar mais alguma coisa? A gente já vai encerrar a classe, viu? Mais alguma consideração? Não? Então eu vou pedir, deixa eu mutar todo mundo aqui. Eu vou pedir... caramba, eu fiz errado aqui. Pronto. Reverendo Isaías, você faz uma oração para a gente encerrar a classe? Sim. Senhor, nós te louvamos, porque Tu és o Senhor da nossa vida, nós somos Teus filhos, te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra explicada nesta manhã, que ela nos oriente, que ela nos exorte e que ela nos conduza a uma vida de testemunho autêntico do Senhor Jesus, mostrando a sua glória que há em nós. Ó Deus, abençoa cada irmão, cada irmã que participou desta aula e abençoa a Tua igreja. Agora, ó Pai, despede-nos em Tua santa paz. Oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Desmutando todo mundo aqui. Obrigado pela presença, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal. Culto, hein? Obrigado. É verdade. Culto daqui a 15 minutos, gente. Daqui a 15 minutos. Tchau, pessoal. Obrigado. Boa semana. Boa Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Páscoa.